Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos nesse mês de outubro aqui tão agitado para nós, né, brasileiros, brasileiras. E dentro da minha programação para o canal, né, que nós tínhamos pensado, organizado, planejado para o nosso cronograma, acabaram acontecendo algumas alterações. Fica até aqui um pedido, uma sugestão também para vocês. Alguns seguidores e seguidoras que estão ali me acompanham o nosso trabalho pelo Instagram, então fica aqui até a deixa para vocês, né, se vocês que estão me assistindo agora não acompanham o Instagram, vai lá no Instagram da Didoceia, @didoceia.elissa. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui, né, na descrição desse vídeo. Acabamos votando uma enquete, né, porque muito tem se falado nesse ano de 2022, nesse período de eleições, muito tem se falado sobre fake news, sem falar dos outros vários elementos distópicos, de um mundo distópico que nós estamos testemunhando na nossa realidade concreta, e tudo isso tem mobilizado questões, debates, reflexões sobre o quão absurda a realidade pode ser, às vezes ultrapassando o grau de absurdidade máximo da ficção, né, do que uma mente é capaz de imaginar. E aí acabamos propondo uma enquete. Nessa enquete foi votado, foi selecionado que o vídeo, agora em outubro, né, justamente por esse cenário de fake news, que comentários fossem feitos acerca deste livro, 1984, de George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair. É um livro muito difícil de ler, é um livro muito pesado, muito denso, né, para quem já teve a oportunidade de ler alguma obra do Orwell, né, inclusive aqui no canal eu já fiz um vídeo em outra ocasião sobre a Revolução dos Bichos desse mesmo autor. 1984 sempre foi ficando para depois, mas por toda essa questão, né, de destruição da memória, do passado, de um desprezo pela arte, do conceito de verdade e de mentira já sendo completamente destruídos, e toda essa possibilidade de balizar a nossa sociedade e os novos rumos da humanidade em geral, são muito bem discutidos aqui, e a gente meio que tá num cenário também muito complicado, né, em que a guerra de narrativas, ou as guerras de narrativas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas como nós estamos vivendo um ano de eleição, e isso tem ficado mais acirrado ainda, a questão das guerras de narrativas tem conduzido, tem sido o carro-chefe, né? Você não vê candidatos falando em propostas políticas, tentando dialogar, tentando ouvir as demandas das camadas mais obscuras, mais marginalizadas da sociedade, ou até aquela mais evidente na superfície, mas é muito mais uma corrente de ataques, né? Ataques, mentiras que são inventadas, ou às vezes verdades que vêm à tona, mas acabam ocupando o centro da imagem, o centro da cena, enquanto que outras questões deveriam ser realmente pensadas, consideradas, para a gente fazer a escolha, a opção e dos melhores representantes para as nossas demandas. E é nesse sentido, então, que eu acredito que vocês que me seguem também no Instagram, e vocês que ainda não seguem, mas vão lá acompanhar, porque ali também a gente coloca, né, a gente produz cotidianamente conteúdos envolvendo literatura, envolvendo arte, e a arte, gente, ela não tá separada da vida, então é absurdo esperar a neutralidade da arte, é absurdo esperar a neutralidade na literatura, né, isso é completamente impossível, porque quando a neutralidade, ela na verdade está apenas colaborando para a manutenção do estado de coisas, não tá querendo viabilizar, enxergar e possibilitar mudanças, né, então não existe neutralidade. Se você se cala, se você se silencia, você está optando não manifestar incômodo, repúdio, mal-estar por uma situação que talvez esteja desproporcional e, consequentemente, tá tudo bem, tá fazendo vista grossa, tá dando ok para a situação que estiver ocorrendo, mesmo que ela seja injusta e desproporcional. E em 1984 nós temos, então, é um livro relativamente longo, né? É um livro aí de quase 500 páginas, é um romance, né, uma narrativa longa, cujo protagonista é Winston Smith, é um homem de 39 anos, é um homem que trabalha, um cidadão comum, um cidadão médio, que trabalha no Ministério da Verdade. O mundo geograficamente, geopoliticamente falando, está, pelo menos ele é enfatizado na narrativa, entre três grandes locais, Oceânia, Eurásia e Lestásia. E esses três locais estão sempre em guerra constantemente. O Winston vive na Oceânia, ele
tá em Londres, na cidade de Londres. Não menciona o nome Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido, não menciona esses termos, mas menciona Londres, né? Então Londres permanece. Então ele é inglês e ele vive. A obra se passa no ano de 1984, mas foi publicada em 1949. O que estava acontecendo em 1949 na Europa? Uma série de atrocidades, ascensão do fascismo, do nazismo, destruição em massa, genocídio, morte, guerra, sanguinolência, violência e brutalidade. E tudo isso, em alguma medida, até naturalizado, né? Tamanho foi a grandeza, né, dessa destruição, dessa barbaridade, e muito se demorou para fazer alguma coisa, né? Então a gente tem uma obra que tá aí, existem esses locais fictícios, né, mas que fazem referência à Ásia, à Europa, né, e essas guerras culturais, mais guerras narrativas principalmente. E esse Winston trabalha no Ministério da Verdade. Ele é um sujeito que é simplório, né, classe trabalhadora, é um sujeito que tem a sua insatisfação com o sistema, mas ele vive numa sociedade distópica, totalitária, então qualquer tipo de manifestação contrária é duramente reprimida, né? Não existe a lógica da democracia, né? De poder criticar, de poder discordar, de poder propor uma outra possibilidade, uma outra visão, uma outra perspectiva, nada disso existe aqui. E além desse cenário completamente tenebroso no que diz respeito aos aspectos políticos, a descrição ambiental, a descrição geográfica que é dada também dessa Londres é bastante perturbadora, porque estamos falando de um local que é muito árido, é muito cinzento, sem cor, sem brilho, é opaco. Então, sobre essas vidas que vão se desenrolando aqui na narrativa, há um profundo peso da tristeza, da melancolia, da falta de esperança. É como se todo mundo estivesse já vivendo assim num piloto automático, todo mundo muito robotizado, muito desumanizado em certa medida, né? Conceito de empatia, de solidariedade, de compaixão, de generosidade, esses conceitos aí, eles foram esquecidos. Literalmente esquecidos, apagados da história, da memória coletiva da humanidade. E a obra começa em abril, né, era um frio e luminoso abril, e aí eu até poderia dizer, né, de novo abril, porque há uma referência a um dos poemas mais importantes do século XX, também de língua inglesa, do poeta T.S. Eliot, que escreveu The Wasteland, um dos poemas mais importantes desse período, e que tem no Brasil a tradução de ou terra devastada ou terra desolada, e começa. Abril é o mais cruel dos meses. Porque uma parte, esse poema é muito longo, mas ele é dividido em várias partes. Numa dessas partes, intitulado O Enterro dos Mortos, ele começa assim: Abril é o mais cruel dos meses. Porque que enterro é esse? Que mortos são esses? São os mortos da guerra, né? Aquele enterro é o ponto final de uma parte do projeto de destruição, né? Da devastação que a guerra traz. Então, nós temos aí algumas relações intertextuais, né, levando em consideração que mesmo que os autores não tenham se encontrado e combinado e se conhecido, estão falando de um cenário de uma Europa caótica por conta de tanta violência. Um cenário verdadeiramente distópico, mas que não está somente no plano das ideias, no mundo da imaginação, mas está na realidade. E isso é muito triste, isso é muito sério e desesperador. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer sobre 1984, e aí eu já antecipo aqui para vocês, é que com base nas minhas ruminações a partir da leitura dessa obra, desse outubro de 2022, né, e desse momento muito singular que nós estamos vivendo na nossa história, essa aqui é a parte 1 de análise dessa obra, né? Eu acredito que haverá outros desdobramentos. Inclusive, eu já coloco aqui a sugestão. Comentem, interajam comigo nos comentários, né? O que vocês acham disso? Quais são as meditações que vocês fizeram ou estão fazendo a partir dessa leitura, né? Vão aí compartilhando comigo até para eu levar essas discussões para os próximos vídeos, para o próximo conteúdo. Mas algumas coisas são importantes ser consideradas aqui. Para quem já leu Revolução dos Bichos, é possível perceber aqui que existe um desenvolvimento, um aprofundamento maior de certas ideias. Porque lá em A Revolução dos Bichos, nós temos um cenário de opressão que é substituído por outro cenário de opressão. Então, a hipocrisia, a mentira, as fake news, o autoritarismo, totalitarismo, uma ideia fascista mesmo de exclusão, de abolição da existência do outro, do diferente e de suas ideias, que começam ali, elas são muito mais aprofundadas aqui, né? Inclusive tem um personagem aqui que é o grande inimigo do povo, chamado Emanuel Goldstein. Ele não chega a aparecer, mas na semana do
do ódio, toda semana tem os 2 minutos de ódio diários, em que imagens dele falando, conversando, colocando suas ideias, colocado, né, essas imagens são colocadas num telão, e aí as pessoas de toda Londres, diante do telão, começam a xingar, né, dirigir a ele impropérios, pegar coisas e arremessar, né, para estimular mesmo o ódio ao inimigo. É mesmo uma coisa de expurgo, né, de separar um dia da semana, um momento específico do dia para sentir o ódio na sua essência mais pura e mais intensa. Isso é estimulado, e ai de quem fica quieto de braços cruzados tentando manter uma postura mais regular, mais neutra, né? Essa pessoa já é vista com maus olhos pela polícia das ideias, que eu vou falar jazinho também do que se trata. Mas sobre esse Manuel Goldstein, é muito interessante porque o modo como ele é colocado dentro da obra lembra muito Bola de Neve, de A Revolução dos Bichos, né? O Bola de Neve seria aquela figura um pouco mais democrática dentro da Revolução, né? Tem os 3 porcos que tomam o poder, que tiram o poder do homem dentro da fazenda, e aí os 3 porcos começam a tomar conta, que são, na verdade são 2 porcos, né? Mas derivados do Major, que era o grande idealista mais velho que planejou, e aí depois quem vai levar a essa revolução, essa tomada de poder na prática, são o Bola de Neve e o Napoleão. O Napoleão adota uma postura mais extremista, mais radical, de se considerar uma figura, não é à toa que se chama Napoleão, né? Uma figura central, uma figura mesmo despótica, uma figura mesmo de autoritarismo, e não aceita simplesmente prestar contas do que pensa e do que faz. E tem os cachorros ali, que são a ferramenta da segurança pública, são os guardas dele, que o protegem o tempo todo, e o Bola de Neve vira o principal inimigo da fazenda, vira o principal inimigo daquele sistema ali, porque ele defende liberdade de expressão, ele defende o fim da censura, ele defende a liberdade de ideias, e tudo isso vai contra uma lógica totalitária. E essa estrutura, ela é muito bem conduzida dentro de 1984. E qual é a figura central que nós temos? É o grande irmão, que em inglês é o Big Brother. Então não é novidade para ninguém que o programa de televisão aí, que já tá quase na sua 20ª edição, né? Um programa super criticado por muitas pessoas, mas também muito obsessivamente consumido por boa parte da população, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque esses reality shows que confinam pessoas dentro de casas, fazendo tarefas, né? E instigando fofoca, briga, traição, isso não é só no Brasil que acontece, né? É um tipo de programa que circula o mundo todo. E não é à toa, né? Que esse programa recebe esse título, essa referência é muito evidente justamente por conta da vigilância, câmeras 24 horas, tudo que as pessoas falam é publicado, praticamente é quase que decifrado o que elas estão pensando. E essa é uma estrutura que tem aqui também muito semelhante. Todas as casas, as ruas, as repartições públicas, todos os lugares são todos eles povoados, recheados de teletelas. As teletelas são esses dispositivos capazes de filmar as pessoas, de transmitir imagens, de comunicar-se diretamente com as pessoas e também de vigiá-las, porque é capaz de ver o que elas estão fazendo e até de ouvir, captar o áudio, captar o som do que elas falam, do que elas fazem. Então é a vigilância constante. Ao sorrir, você está sendo filmado o tempo inteiro. Só que me parece, né, pelo menos é o que fica muito perceptível na obra, que a única e exclusiva intenção, o único objetivo é realmente de vigiar as pessoas 24 horas por dia e reprimi-las em qualquer tipo de postura, de ação que destoe do projeto do partido, que é esse representado pela figura do grande irmão, que é um indivíduo que nunca aparece fisicamente de fato na obra. A gente nunca tem a presença física dele. Ele acaba virando uma ideia, né? Como o nazismo, por exemplo, como o fascismo, por exemplo, como outras ideias, né, que a gente tem na atualidade que suplantaram o indivíduo, né? O indivíduo pode morrer, mas as ideias que ele colocou, né, de violência, de segregação, de exclusão, de desrespeito, de ódio à verdade, ao conhecimento e à ciência, né, de realmente truculência, todas essas ideias, elas começam a se manifestar de uma maneira tão explícita e tão veemente que é como se elas fossem legitimadas. E aí pessoas que têm pensamentos semelhantes, que têm mentalidades tão brutais, violentas de forma semelhante, se sentem legitimadas, se sentem autorizadas para sair dos seus lugares obscuros, dos seus esconderijos obscuros, que pessoas que têm mentalidade racista, homofóbica, de destruição, são pessoas que são vergonhosas, e são mentalidades
realidades vergonhosas. Então, dentro de uma estrutura democrática, essas pessoas costumam ficar caladinhas, escondidinhas, porque elas sabem que elas serão reprimidas. Afinal de contas, né, porque a gente é democrático e tolerante, que a gente tem que aceitar quem quer destruir a gente. A gente tem que combater esse tipo de mentalidade com as ferramentas da justiça e com as ferramentas da democracia. Mas a partir do momento que surge um sujeito, né, que um indivíduo se levanta e começa a afirmar, reforçar ideias de violência, ideias de brutalidade, e nada acontece com ele, ele pode deixar de existir, que tanto faz como tanto fez. O que ele pensa e o que ele defende simplesmente ocupa um patamar superior à existência dele. Pode morrer, mas a ideia permanece ali, porque as pessoas continuam seguindo e praticando. E é mais ou menos essa uma conclusão que a gente pode ter do grande irmão aqui dentro, que ele em si não aparece, mas o nome dele, a menção a ele, a menção ao partido, que é o grupo que defende, que valoriza aquela moral estabelecida pelo grande irmão, e as imagens, né, os pôsteres, os cartazes que são afixados em toda a cidade com aquele rosto desenhado de modo que o olhar dele, independentemente da posição em que você estiver, é como se sempre estivesse realmente atravessando aquele indivíduo que contempla o cartaz. E além disso, né, além dessa ideia, que é muito forte, os defensores e vigilantes, né, tudo quanto é tipo de vigilância, a vigilância das teletelas, a vigilância das pessoas que são fanáticas, que são praticantes, que são praticamente devotas do grande irmão. Nós temos também ferramentas, né, nós temos elementos do próprio Estado, né, aparelhos do próprio Estado que vêm aí para manutenção desse estado de coisas, né, dessa situação que é violenta, que é opressora, que é repressora, todas as pessoas se sentem meio que presas. E aí a gente tem alguns nomes, alguns termos, algumas expressões que são fundamentalmente importantes dentro desse livro. Uma delas eu citei, que é a polícia das ideias. A polícia das ideias é uma espécie de entidade que parece ter uma capacidade de atravessar o pensamento das pessoas, de ler o pensamento das pessoas. Então há um momento aqui em que o Winston fica com medo do que ele está pensando, porque de repente ele é acometido por um fluxo de pensamento que mexe com as emoções dele, que remoe algumas lembranças, e aquilo pode provocar nele alguma emoção, e qualquer fagulha no olhar dele que revelar essa emoção, ele pode estar sendo vigiado por qualquer pessoa a qualquer momento que pode denunciá-lo. Então, de certo modo, a polícia das ideias, mais do que ser de fato uma instituição física, que você pode confrontar diretamente, ela meio que está entranhada em todas as pessoas que são favoráveis a esse sistema de opressão, né? Então ele pode ser denunciado a qualquer momento. Uma teletela pode olhar o olhar dele, perceber se você está sentindo alguma emoção que está fora daquela situação. Ou uma criança, né? Um filho de alguém que faz parte do partido pode olhar no olhar dele, ver no olhar dele algum tipo de dissonância com aquele sistema e também denunciá-lo. Então é aquela sensação de que não se pode confiar em ninguém, tá todo mundo sozinho, né? A gente ouve isso o tempo todo no mundo em que nós vivemos, e o mundo em que nós vivemos ainda oferece pra gente, em alguma medida, certa liberdade. A gente pode construir certos vínculos, certos laços com algumas pessoas importantes, nas quais a gente, em alguma medida, pode ter algum tipo de confiança. Em 1984, ninguém é confiável, não se pode confiar em ninguém, às vezes nem em si mesmo, porque se você sonha e acorda atordoado, a teletela tá ali te vigiando, e aí você se trai na reação ao sonho. Então, é um cenário bastante distópico, de caos, de apocalipse, de desordem, de violência, de medo. Não há espaço para o amor. O ódio aqui é mais colocado, se impõe mais. E além da polícia das ideias, existem outras palavras importantes que eu gostaria de mencionar. Uma delas é o duplo pensamento. O que é o duplo pensamento? O duplo pensamento é o nome que eles utilizam para designar o controle da realidade, o controle do pensamento, o controle da memória, o controle da verdade. O Winston trabalha no Ministério da Verdade, e a área em que ele trabalha, ele lida diretamente com isso. Então, por exemplo, Oceânia, Lestásia e Eurásia. Num dia da semana, a Oceânia está em guerra com a Eurásia e está numa boa, com a Lestásia. No dia seguinte, a Oceânia está ruim com a Lestásia e numa boa com a Eurásia. Ai de quem lembrar disso. Não, mas não é se questionar, né? O questionamento não pode acontecer. Mas ontem era contra a Eurásia, hoje tá de boa com a Eurásia? Como assim? O Winston trabalha no departamento do Ministério da Verdade em que esse tipo de notícias do passado são destruídas. A história todos os dias é constantemente reescrita. Então o que você lembra de 50 anos atrás é melhor que você não se lembre, que você guarde, esconde as 7 chaves, porque é uma prova contra você. Porque se o que você se lembra
de 50 anos atrás não está de acordo com o que está estabelecido pelo partido e pelo grande irmão, você é o inimigo do Estado, você é o inimigo do povo e você tem que ser eliminado. Você desaparece. Eu costumo dizer até, né, já antecipando um pouco o desfecho dessa obra, o que acontece com o protagonista que é pior do que a morte. E quem já leu sabe do que eu tô falando, sabe? E quem ainda não terminou de ler, termine e depois vem me dizer se concorda. É muito pior do que a morte, o que acontece com ele. Justamente por ele começar a ter acesso a esse tipo de mecanismo, esse tipo de estrutura que funciona, e ele faz parte dessa máquina. Ele é uma engrenagem que faz parte dessa grande máquina, e é muito difícil para ele sair disso, porque só sai morto ou pior do que morto. E dentre as várias expressões importantes, né, que existem outras expressões muito importantes, como nova fala, os lemas do partido, né, que são guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né, essa ideia da contradição, uma contradição que nunca se resolve, sempre o desconcerto do mundo de novo. Existem também as instituições importantes dentro da obra, o Ministério da Verdade, que eu já mencionei, que é onde o Winston Smith trabalha, o Ministério da Paz, o Ministério do Amor e o Ministério da Pujança. E hoje eu quero me debruçar um pouco mais sobre o Ministério da Verdade. O Ministério da Paz, do Amor e da Pujança vai ficar para outra parte desse conteúdo, porque é uma obra muito extensa, muito complexa, suscita muitos debates. Tem me incomodado muito, e para quem está observando o Brasil tal como ele está nesse momento, né, no meio desse turbilhão de guerras de narrativas, qualquer pessoa que tem um pingo de juízo, um pingo de sensatez, se incomoda com essa ascensão da mentira. A gente está vivendo num cenário em que se o que uma pessoa diz é verdade ou mentira, é o que menos importa. Importa se o impacto do que a pessoa diz tem um grande poder de destruição, aí isso importa. Isso importa. Se muda a direção do carro, da carruagem, isso importa. Mas se é verdade ou se é mentira, isso não interessa. Isso me parece muito absurdo. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei muito indignada pensando, gente, que coisa mais maluca, né? Será que é possível existir um cenário em que as pessoas simplesmente se esquecem do seu passado, pessoa de 60 anos de idade, se esquece de como foi o Brasil há alguns anos e vê a coisa como tá agora, repetindo e até piorando o que foi há alguns anos e simplesmente tá tudo bem quanto a isso? E eu ficava assim muito indignada, né, me perguntando, gente, como é que é possível uma pessoa simplesmente ignorar a verdade, abraçar a mentira e afirmar que tá abraçando a verdade? A pessoa não aceita que é mentira até o que ela tá fazendo, que ela tá mentindo e que ela tá completamente distante da verdade. Isso é muito desesperador. E vendo o Brasil como tá hoje, sabe, essa coisa dessas eleições que estão muito violentas, né, muito acirradas, e algumas dessas brigas acontecem por conta de mentiras que são propagadas e que têm um poder de alcance, de impacto, de viralizar maior do que a própria verdade, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. E aí, aqui na obra, quando o indivíduo pactua com a verdade, o George Orwell usa esse termo. Eu tô lendo, na verdade, eu li a tradução, né? Eu não li em inglês, mas na tradução ele usa a expressão cancelado, cancelamento. Quando a pessoa vem na contramão dos ideais do partido, e um dos ideais do partido é a mentira, é a enganação, é a ilusão. Então, se a pessoa vem na contramão disso, ela é sumariamente cancelada. Parece estar muito assim, aparelhado com o que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente tem aí um mundo digital, as redes sociais tomando conta das nossas vidas, e quando uma pessoa pensa diferente dentro da lógica democrática, ela é sumariamente cancelada. Professores, artistas que não podem se posicionar, pessoas religiosas que não podem se posicionar, e aí certos termos, certos adjetivos e substantivos usados de uma maneira extremamente pejorativa, degenerativa, para invalidar, para deslegitimar, para tirar a credibilidade de pessoas que ficaram a vida inteira estudando, pesquisando, se aprofundando sobre determinados assuntos e de repente ela vira nada por conta de um meme de WhatsApp, que foi compartilhado por uma pessoa extremamente desprovida de ferramentas para analisar o âmbito político de agora. Então, assim, é muito desesperador. E aí fica aqui. Mês de outubro vai ser 1984, porque o Brasil de 2022 parece estar em 1984, que foi publicado em 1949. Fica aqui a reflexão. Por favor, comentem aqui, não me deixem falando sozinha, eu quero debater democraticamente essas ideias, mas com base na leitura, com base no cenário que a gente está vivendo. O que essas pessoas entendem por verdade, então? É simplesmente gerar impacto, frisson a qualquer preço. Inclusive ao preço de sepultar a verdade, sepultar a humanidade,
sepultar a sensatez. Eu vou parando por aqui, né? Eu vou usar esses minutos finais apenas para dizer para vocês que eu estou com a campanha, nós estamos com a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Dê um auxílio ao canal de Docéia para a gente profissionalizar cada vez mais o nosso trabalho, a gente poder ampliar ainda mais o nosso alcance. Eu vou deixar o link aqui também nas descrições. Além do Apoia-se, também estou com um curso voltado para leitura e análise das obras do vestibular da FUVEST 2023. Também vou deixar o link aqui na descrição, né? Se você não vai fazer o vestibular da FUVEST, mas você aprecia a literatura, acredita que a literatura ainda é uma ferramenta que nos ajuda a pensar a nossa realidade para além de todos os outros papéis que ela desempenha em nossas vidas, esse curso pode ser bastante interessante para você. E também nesse mês de outubro, uma grande surpresa boa pra gente, e também conto com a colaboração de vocês nesse sentido, é que o canal de Docéia é finalista da hashtag Connect Awards da Campus Party, um dos maiores festivais de ciência, tecnologia